A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo, estou aqui na tarde deste dia para junto a gente meditar na palavra de Deus. Livro dos Juízes, capítulo 1, fala a respeito de um homem mau, perverso, um homem que não era de brincadeira. E não é diferente hoje, nos nossos dias, não é? A política e outras coisas mais. Fala aqui de Adoni-Bezeque. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de entre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. E eis que nas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caí por sorte. Pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo, e a tua que te caí por sorte. Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e os feriram dele em Bezeque 10.000 homens. Mas o versículo 7 é muito importante. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa, e assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Meus queridos, Adoni-Bezeque era um homem mau. Adoni, a gente sabe que é Senhor. Bezeque era um tipo para eles, né, dos cananeus, um deus Ciro, uma divindade Cira. Eles tinham ele como se fosse um grande conquistador. Vamos supor que como se fosse um Hitler, que por muito era adorado e até hoje tem os seus seguidores, aquele nazista. E não é diferente hoje, nos nossos dias. O que era que ele fazia? Conquistava as cidades, conquistava um país, ele cortava os polegares de ambas as mãos e de ambos os pés. E nós sabemos que quando se tira o polegar, não temos uma estabilidade boa para se sustentar uma espada para uma guerra, para uma luta, sustentar uma rédea de um cavalo, que é necessário. Alguém até mesmo hoje que faz física, né, nas suas modalidades, até para dar um salto, é necessário ter as mãos perfeitas, que fica até difícil o equilíbrio. Quem tira o dedo polegar do pé direito e do pé esquerdo também não tem uma estabilidade boa. Nós sabemos que corre o risco de se desequilibrar e até mesmo cair. Até mesmo quem luta artes marciais sabe disso, seja o karatê, o kung fu, o jiu-jitsu, o taekwondo, o judô, outra luta qualquer. Porque como faixa preta, Deus permitiu chegar a uma faixa preta, campeão em artes marciais muitas vezes. Deus permitiu eu chegar lá e colocar uma cinta preta em karatê, Shotokan, na minha cintura. Hoje eu não exerço, crente, larguei tudo isso, também a gente não perde de maneira nenhuma esse equilíbrio, nem a gente esquece o que aprendeu durante mais de 20 anos de artes marciais, que foram mais de 20 anos aproximadamente, 22 a 23 anos de artes marciais, a gente não esquece. E a mesma coisa era este homem. Então, quando você perde esses polegares para pegar uma colher de pedreiro, jogar uma massa, até o volante de um carro para você pegar só com esses 4 dedos, é ruim. Esse é o apoio para tudo. E o rei era tão mau e perverso que ele pensava: se eu matar o rei, vou dizimar tudo ali, não vou ter nada. Mas eu pegando, cortando os polegares, veja o pensamento dele: eu vou ter o rei na minha mesa, comendo debaixo da mesa as migalhas que caem. Vou ter a nação, que é o povo dele, na palma das minhas mãos. Porque eu prendendo o tal rei, era o pensamento dele.
vai estar preso também àquela nação, porque a nação ela vai com o rei, ela obedece ao rei. E uma vez que o rei é submisso a mim, a nação vai ser submissa a mim. Era o pensamento dele. Não é diferente hoje, dentro das leis municipais, dentro das leis, né, internacionais de outros países e dentro da própria lei do Senado. O que faz os deputados e senadores? Eles tentam tirar os polegares com especialidade, afrontando e querendo arrancar uma boa lei que protege, com certeza, o povo, a bancada evangélica. Um exemplo, o que eles fazem? Forjam lei, inquieto, preocupado com o povo brasileiro, que são milhares ou milhões de crentes. É muito crente no Brasil. Então, para eles é uma pedra de tropeço lá dentro, porque tem pedofilia, tem aqueles que apoiam as drogas, que apoiam a mentira, que inverteram os valores, que abominam a Bíblia, tem raiva do autor da Bíblia e daqueles que pregam Honácio, a Bíblia. É o que eles fazem. Levantam leis querendo puxar para eles tudo quanto é vantagem e deixar em desvantagem, arrancando os polegares da igreja. Mas a igreja é a menina dos olhos de Deus. Esse é um tipo de Adoni-Bezek que está no Senado, na liderança de uma política, que eu não chamo nem de política, politicagem. É um povo que tentam destruir, aí se preocupa, aí querem cobrar imposto em algumas congregações, e muitas, né, com espécie da Assembleia de Deus, querem cobrar imposto, isso, aquilo, outro, querem cobrar imposto da Igreja Católica. Isso foi isento há muitos anos por uma lei antiga, né? Agora, eu não vou dizer que se deve também abusar de não pagar imposto e também abusar. Não, porque Jesus pagou tributo, pagou imposto. A gente vê isso na Bíblia. Mas, contudo, que seja com decência e ordem. Não é levar para um lado pessoal, que isso é pessoal. Porque não aceita. Porque se a igreja apoiasse tais fatos, apoiasse tais políticos, no que eles fazem de ruim, com certeza eles iam alisar a cabeça da igreja. Não estou falando da cabeça da igreja Cristo, não. A cabeça da igreja liderança aqui na terra, tá? Que a cabeça da igreja é Cristo. É Cristo. Mas eles iam alisar a cabeça da igreja chamada de pastores presidentes na terra, né? Mas é no sentido, entendam, uma metáfora, porque a cabeça da igreja é Cristo. Não é pastor presidente, nem vice-presidente, ninguém. Nenhum tipo de pastor é cabeça da igreja. Estou falando no sentido da palavra aqui, tipo de Adoni-Bezek, para que vocês entendam no Senado. Então ele ia alisar a igreja, a liderança da igreja. Não vou nem falar cabeça para vocês não entenderem errado. A liderança da igreja, que o cabeça é Cristo. Ele é o cabeça da igreja, é a pedra angular da esquina. Então eles iam alisar a liderança da igreja, né? Para não dizer cabeça, a liderança da igreja. Sabe? Iam apoiar, iam abrir as portas de toda a terra para que a igreja andasse à vontade e fizesse o que ela quisesse mesmo. Mas como a igreja tem uma espada e uma tesoura que corta o joio para não sufocar o trigo, então o joio não gosta. Aí o joio se levanta com leis, querendo abafar, destruir, acabar com a igreja, apontar com a igreja. E tem uma coisa, quando um membro da igreja dá um vacilo, em vez de foi o tal fulano que errou, a tal Beltrana, diz foi a igreja. É essas qualidades de crente. Eu vou dar um exemplo, pela misericórdia de Deus, que eu não mereço, eu já disse isso, eu não mereço. Digno é Deus, não sou eu. Ah, mas eu sou digno de ser um pastor. Não, se alguém pensa assim, Deus lhe abençoe, meu filho. Eu não sou digno de nada, nem do ar que eu respiro. Quanto mais pastor, uma liderança tão alta na igreja do Deus vivo. Quem sou eu para me gabar, me gloriar? Se não em Deus, não em título, ainda que Deus tenha dado pela misericórdia, que é dele, tudo é dele. Mas vamos supor que eu dei um erro. Ah, foi o pastor Marcelo que errou, olha aí, não é crente? Ah, não é um assembleano, não é? Foi o pastor, pelo amor de Deus. Para com essa história que foi um pastor. Foi o irmão Marcelo que errou. Então o irmão Marcelo tem que assumir o erro, assumir a minha culpa, não é pastor? Porque antes de ser pastor, eu nasci em um ventre de uma mãe, de uma mulher. E tem uma coisa, antes de ser pastor, eu fui criança, fui jovem, né? Adolescente, jovem, hoje estou adulto. Vim me tornar pastor
pela misericórdia de Deus, Deus usando pastores com especialidade, homens de honra, ligado a CGADB, como eu já disse, não foi um pastor qualquer que veio e me ungiu, ligado a CGADB, tá? Dentro da liderança do Brasil, as Assembleias de Deus do Brasil, tá certo? Então, meus queridos, eu erro, mas alguém aponta a igreja toda, foi o pastor fulano, foi a igreja, é tudo, né? Crente. Quem errou foi o homem, não foi um pastor, foi o homem, isso é só um título que tem. Foi eu que errei, foi eu. Entendeu agora? Então, Adoni-Bezek, ele é um tipo destes ditadores que a gente vê hoje aí, que se levanta, que quer destruir, preocupado com a igreja, preocupado com milhões de crentes, preocupado, querendo até sungar, arrancar dinheiro, porque o que eles tentam fazer é o que a Bíblia diz aí, 10. Ai do escrivão, dos ditadores que prescreve, que tira o direito do povo, que quer consumir, quer sungar, sabe? Eles querem tirar toda a lã e deixar a ovelha só na pele, couro e osso. É isso que eles querem. Mas a igreja de Deus, Deus não vai permitir chegar a um colapso total, porque vem um arrebatamento da igreja. Quando começar a opressão, Deus, senta-lhe o cajado. Deus tem cajado para isso. Tem espada desembainhada. Deus passa a espada. Mas Deus vai levar a igreja, não está longe. Então Adoni-Bezek era um tipo desse. E estava preocupado Israel. Disse, rapaz, quem vai à peleja? Agora, né? O Senhor, ele, diz aqui a palavra, ele guardou a nossa liderança. Ele guardou Josué. E agora? Deus disse, não temas, já entreguei na tua mão. Quem irá a esta peleja, respondeu o Senhor, é Judá. Porque em Judá tem leão da tribo de Judá. Então Judá ele vai à peleja. Já entreguei na mão dele, não te preocupa. Mataram 10.000 homens. E a Bíblia diz que Adoni-Bezek, aquele que era uma divindade para os sírios, Deus Ciro, fugiu para a cidade de Bezek. Pegaram ele. E a Bíblia diz que cortaram-lhe também os polegares. Por isso que ele diz aqui no versículo 7. Então Adoni-Bezek, ele disse, 70 reis que havia sido cortados os polegares, ou seja, que eu cortei os seus dedos das mãos e dos pés, e eu fiz ele comer migalha debaixo da minha mesa. Aí ele disse aqui, Deus me pagou, ou seja, o Deus de Israel me pegou na curva. Eu cavei uma cova, eu caí nela, eu preparei um laço, eu mesmo me enforquei, como sabe, Mardoqueu que escapou do laço, que Amã preparou o laço, eu fiz também para o povo de Israel e os outros reis. Eu me sentia bem, me sentia fortalecido de saber que os reis estavam eliminados. E quando se elimina um rei, se elimina a nação. Quando se elimina um líder, acaba com a nação. Se esse líder for um bom líder. Mas quando é um mau líder, acaba com a nação. Porque cada um tem um governo que merece. Então temos que ter cuidado. Esse Adoni-Bezek era um tipo de povo esquerdista. Sabe? Infelizmente tratado dessa forma. É uma batalha muito grande, é uma luta espiritual, não só entre os céus e a terra, nem entre os anjos de Deus com os anjos das trevas, como também nas lideranças mundiais, no próprio país, no Brasil. Alguém que traz, sabe, algumas manutenções, algumas coisas que aprendeu lá fora na liderança, aí traz para cá, eu quero essa manutenção aqui no Brasil, vamos fazer uma manutenção aqui? Aqui precisa disso, aqui precisa de uma reforma. O Brasil não precisa de reforma. O Brasil precisa de um presidente de verdade que tema a Deus, que honre o nome de Deus, que ame o Brasil de verdade, que ame o povo brasileiro. É o que o Brasil precisa. O Brasil precisa de um Barjilai. De Hadá Salah Shoitó. Um Barjilai. Aquele que ajudou Davi. Ele com 80 anos de idade, Davi não te preocupa não, aqui tem alimento, tem tudo. Tu vai para a guerra aí, eu já estou avançado de idade, com 80 anos, Barjilai. Que a palavra Brasil vem de Barjilai, viu? São 4 letras maiúsculas. Sabia disso? Que vem das 4 mulheres de Jacó. Bila, Zila, Raquel. Entendeu? Então, meus queridos, o Brasil não precisa de ladrão. Não, ele precisa de alguém que ame ele, que ajude ele a crescer, não diminuir, defasar, acabando com a Amazônia e outras coisas. É tanta preocupação com a Amazônia.
mas alguém quer extrair de lá o melhor dela. Tem certo tipo de apoio que é só mentira, é roubada, quer destruir. Tem muita beleza no Brasil. A gente vê o Cerrado em Minas Gerais, muitas coisas bonitas. Minas Gerais, né? Que Minas Gerais é quase do tamanho, sabe? Só o Cerrado, onde tem as coisas bonitas, as plantas, os penhascos, as pedras. Minas Gerais que vai até, né? Até uma certa parte da Bahia. Então, Minas Gerais, o tamanho dele é quase o tamanho da cidade de São Paulo, que é a terceira do globo terra. É a terceira em tamanho, em extensão, São Paulo. Pensa numa cidade grande. E Minas Gerais é quase o tamanho de São Paulo. É por isso que a poluição é muito grande em São Paulo. Aí o pessoal acha pouca poluição em São Paulo, ainda coloca algumas lideranças nela para liderar, poluída também, né? Que nem é só o ar que é poluído, não. É aqueles que lideram. Tem uns lá dentro que lidera, que é mal, perverso. Que sai poluindo a cidade com pornografia, com coisas nojentas, com leis ao contrário, com roubo, tanta coisa nojenta. Enquanto Deus levanta uns para fazer o bem, Satanás levanta um bocado para fazer o mal. A luta está cerrada, a luta é extensa, mas Deus não empata nem perde uma batalha, porque Deus é Senhor. Então a gente vê aqui, ele disse: agora o Deus de Israel fez comigo o que eu fiz com o povo, eu agora vou pagar caro também. Foi cortado, e a Bíblia diz que lá em Jerusalém ele morreu. Diz aqui a palavra do Senhor. E ele disse aqui: como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e ali morreu, ou morreu ali. Deus deu um fim nele. Para tudo há um fim. Eu quero dizer aqui, uma liderança, quando é ruim, perversa, a durabilidade dela, alguém acha que é muito grande, mas para Deus é um fio de cabelo. Deus passa o facão, sabe, eterno, o cutelo, a espada, e dizima esse camarada. Se é necessário, ele dizima até uma nação quando essa não presta. Deus, ele não vai preso. É por isso que muita gente odeia o nome Deus. Fazem a leis contra Deus. Tem gente que, se pudesse, mataria Deus, sabe? Um ser humano, pó cinza, um farrapo. Porque é farrapo. Somos pó e cinza. Fagulha de areia em todo o deserto. Querendo se levantar contra o Criador. Quem és tu para se levantar contra Deus? Quem sou eu? Pobre miserável que somos, não é? Temos que ter cuidado. Deus é soberano e eterno. Deus é espírito. Deus é a força de todo o universo. Já olhou o tamanho do universo? Já olhou mais de 200 bilhões de galáxias? E cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas? Eu vou dar só um exemplo aqui. Uma pequenininha. A nossa Via Láctea, né? Esse cinturão que nós estamos vivendo dentro dele. A Via Láctea, né? Que é uma espiral, ó. 80 mil quilômetros está rodando agora, uma espiral, ó, no espaço. 80 mil, tá lá. Por hora. Imagina. O Sol não faz translação, mas faz rotação. E na rotação dele, ó, jogando os raios agora. Ele está aqui na minha retaguarda, o Sol. Ele gira 69 mil quilômetros por hora. Ele não faz translação rodeando, porque ele é parado, é eixo, mas ele é parado, mas gira em torno de si. 69 mil por hora. A Terra agora, girando em torno de si mesmo, esse planeta, 1.700 km por hora. E ela em torno da Terra, translação, 107 mil km por hora, o globo Terra. E os outros planetas acompanham, viu? Acompanha. O espiral. Se Deus permitisse um ser humano fazer uma espaçonave à velocidade da luz, que é 300 mil km por segundo, levaria de um ponto menor, vou dar um exemplo aqui na Bíblia, tá? Um ponto menor, dessa quina aqui da Bíblia, que a gente sabe que aqui é um quadradozinho, né? Esse ponto menor levaria 10 mil anos na velocidade da luz, 300 mil km por segundo. De um ponto maior, que é da Bíblia, esse ponto maior, na extensão, levaria 100 mil anos. Ó, do menor ao menor, no espiral que a gente estamos agora circulando. 10 mil anos, do menor ao menor, do maior ao maior, né? Na extensão, de um ponto maior ao outro ponto maior. 100 mil anos. O cara não vive aqui nem 100 anos direito, a não ser que ele tenha um alimento muito bom feito chinês, né? Uma preparação, um ar livre, bom, puro, para se viver 100 anos. Imagine, de um ponto menor, 10 mil anos, do ponto maior,
100 mil anos. Coitado, né? Isso é para vocês verem. Isso somente uma pincelada que eu dei dentro do aspiral. Quem somos nós? Imagina o tamanho de Deus. Eu sempre digo, se o universo fosse um pouquinho mais forte do que ele é, entraria em colapso, um pouquinho mais fraco, tudo isso estaria congelado e a gente não ia sobreviver, nem vivia, nem existia na realidade. Para vocês entendam. Isso eu falei só da nossa Via Láctea, que se for falar de 100 mil centímetros na constelação de Serpente, 1 milhão de anos-luz, se for falar dos buracos negros, né, tem buraco negro com 6 milhões de anos-luz, que é capaz de tragar 4 galáxias aproximadas a ele, a pequena Nuvem Margalhões, a grande Nuvem Margalhões, a de Triângulo e a de Andrômeda. Imagina a constelação de Serpente, ela... Esse Sol, essa quinta grandeza aí, desaparecia também dentro dele, do buraco negro. Ficava escuro lá dentro, de tão escuro que ele é. Meus amados, aproximadamente nós temos 23 a 27% de claridade. Em torno de 70 a 73% é matéria escura, radiação de fundo. Ou seja, há um limite de tudo isso para Deus, de todo o universo. Para o homem é infinito, né? Que o homem, com as suas tecnologias, ele pode chegar até 90 bilhões de anos luz, através de uma luneta gigantesca, né? Um microscópio gigante, né? O Hubble ou até outro bem mais poderoso que estão fabricando aí, pode até chegar a 90, 45, 90 milhões ou bilhões de anos-luz. Eles podem até chegar a isso aí. E para lá, é muito mais escuro e mais extenso. Porque quanto mais o homem tenta descobrir o universo, mais ele está crescendo, crescendo. E quando tem uma supernova que explode Radabracita, uma estrela, tá? Que cada uma estrela é uma galáxia. Ela, quando ela pipoca, nasce milhões e milhões na explosão de uma supernova. E quando você vê esse brilho ofuscar que vem chegando aqui na nossa Terra, no nosso planeta, né? Aí você olha, que estrela bonita, estou vendo um brilho forte. Tem delas que já, olha, nem existe mais. Foi uma explosão que houve, sabe, há centenas e milhares de anos-luz, sabe, há muito tempo atrás. Explodiu lá, a radiação ainda está vindo, ó, ainda está vindo na direção da nossa estrela chamada Terra. Entendeu? São mais de 300 satélites naturais chamados de Lua. E são milhões de sóis. Não é só esse Sol aqui não, tá? São milhões de sóis que estão no espaço sideral. E alguém acha que Deus é fraco? Para chegar dentro do Senado, dá uma de Adoni e Bezeque, dá uma de bom? Coitado, meu filho. Vai cair o resto do teu cabelo todinho. Tu vai ficar gagá, vai morrer cedo. Sabia? Se é necessário andar com a bengala, vai andar com a bengala. Se é necessário ficar gagá, vai ficar gagá. Se é necessário morrer, morre. Deus, ele fecha a terra depois que a camada cai dentro e acabou-se. Lembre-se que Deus é maior. Deus é superior. É Ele que dá os dias de vida a toda a humanidade. Ele que permite alguém sentar na cadeira e tirar da cadeira. Ele permitiu até o número 3 aí. Se houve enganação, não sei. Sabe a justiça, né? Os peritos sabem. Se houve enganação de voto, essas coisas, eu não sei. Não posso entrar nesse caminho e nem vou pela cabeça dos outros aí. Porque houve lugar que era 4 mil, foi 8 mil. Lugar que era 170 mil, foi para 400 mil. Como é que pode? Um lugar que é 4 mil para 8 mil. É o que dizem aí alguns. Eu não vou embarcar nesse meio aí porque eu não estou lá, eu não contei, eu não vi, eu não fui chamado, não sou nenhum detetive político, sabe? Nenhum cientista político, né? Cientista político que vai lá e, sabe, na sua tecnologia, que estudou para isso. Não. Uma coisa eu sei, se houve fraude ou não, Deus sabe, Deus vai puxar o tapete e vai cair. Essa é a realidade. Pode enganar até alguns brasileiros aqui, ou milhares de brasileiros e milhares de estrangeiros, sabe? Cozinhando o pensamento. Mas o de Deus ninguém cozinha não, meu filho. É Deus que cozinha qualquer pensamento. Deus não é pego de surpresa não. Ele que nos pega de surpresa. Mas Deus pegar Deus de surpresa, vai nessa. Morre cedo, meu filho. E não pega Deus de surpresa. Agora Deus nos pega de surpresa a qualquer momento, a qualquer até agora. Se der um impacto aí, no universo, se espanta. Eu quero ver alguém dar um susto em Deus. Dá um susto em Deus, terra? Dá? Vai, político. Dá um susto em Deus? Eu vou dar um susto em Deus. Vai. Coitado. Te converte com muita pressa não. Reconhece que Deus é teu Senhor não.
Deus não é meu Senhor, não. É nada. Deus é Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça, de janeiro, de fevereiro, de dezembro. É. Deus é Senhor das estrelas, do sol, da lua, da terra. É Senhor da humanidade, Senhor dos animais, Senhor até do diabo, até do cão. Deus é Senhor. Senhor de todo o inferno. É Senhor do Senado. É. É Senhor dos políticos. Ainda que alguém, não, eu sou ateísta, mas crê no Deus morto. Não está crendo no ateísta? Deus morto? Não é? Porque tem aquele que eu sou ateísta, sou ateu. E o outro é teísta. É o que dá credibilidade e acredita. É melhor ser teísta do que ateísta. Mas sabia que até o ateísta crê? Crê de arrepiar? É por isso que tentam provar que Deus não existe. Se eu tento provar que essa Bíblia que está aqui na minha mão, ela não existe, eu vou provar que a Bíblia não existe. É um sinal que ela existe. Aí eu estou provando, vou provar, e corro atrás, e corro, e busco, e pego fonte, e estudo, e o cabelo começa a cair, eu vou envelhecendo. Nunca chega um denominador que ela não existe, porque ela existe. Ela existe, é o caso de Deus. A natureza prova, meu filho. O coco, com a água centralizada dentro dele, prova. As verduras, as frutas. Uma serve para a pele, outra para o cabelo, outra para os olhos, sabe? Outra para o órgão. As medicinas, o capim-santo, a ervacideira. Tudo isso. Prova. O chá de canela, né? O café que alguém bebe, né? Depois de pronto, que é uma gostosura. Café puro, não esse cheio de coisa que não presta até sangue no meio, não, tá? Tô falando de café. Então, meus queridos, tudo isso prova a existência de Deus. As flores, mais de 3.000 espécies de orquídeas, só de orquídeas. Tudo isso prova a existência de Deus. A água, o fogo, o bronze, o ouro, a prata. Prova a existência. As estrelas, não é? Harmônio, oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, átomo, não é? Reação e cadeia com nêutron. Tudo isso prova a existência de, cle, cla, plá, salar, massa, itó. A existência de Deus. Tudo isso prova. Então não adianta eu querer tapar o sol com a peneira que eu não vou conseguir. A mesma coisa foi a Dona Bezek. Pagou caro e perdeu também os polegares para saber que gosto tem ferir e machucar alguém. Não adianta eu dar uma de bom. É melhor a gente fazer a coisa certa, porque Deus é bom. Então o Brasil ainda está inquieto aí nessa votação que houve, está inquieto. Está em colapso ainda. A correria é grande do Senado agora. Eu estou aqui, né? Hoje é o quê? Hoje é 8, terça-feira, não é? Está lá uma correria. 8 de dezembro, 8 de novembro, 8 do mês 11 de 2022, 8 de novembro. Está uma correria lá ainda tremenda. E até janeiro muitas águas vai passar debaixo da ponte. Só Deus sabe se o líder que botaram ele lá vai sentar. Só Deus sabe, meu filho. Vai que Deus tira da terra. Vai que Deus, desce a espada. Se houve muito roubo, muita coisa, e Deus está sabendo de tudo, porque Deus já conhece o profundo e escondido. E Deus diz assim, ó, coração para, porque é Deus que sustenta aqui os bater do coração, os músculos. Aí um infarto fulminante. Não estou aqui profetizando mal, não, entendam, por favor. Estou falando se está na vontade de Deus. Entenderam? Porque às vezes alguém coloca lá, é fulano, é o tampa. Não, quem é Deus, tremendo. Deus é absoluto. Sabe? Nem aqui não, fulano é o tampinha de cruz, né? O tampinha de Coca-Cola, é a última Coca-Cola do deserto com um pacotezinho de bolacha. Ninguém é a última Coca-Cola do deserto, nem a última bolacha do deserto, não. Vamos parar com isso. Ao deserto só tem um copo com água, é o último do pedaço, é o tampa lá, não. Deus faz existir aquilo que não existe, traz água onde não tem. Alguém disse assim, olha, Senhor, Tu és o único que colhe onde reta e classe A, onde não plantou. Lembra que Jesus falou isso? E alguém chegou, foi lá, né? Quando foi distribuído os talentos, lembra? Um ganhou 2, outro ganhou 5, outro ganhou, né? Aí foi, multiplicou, o que ganhou enterrou. Senhor, eu sei que Tu és duro, eu sei que o Senhor é tremendo, eu sei que o Senhor é o rei do universo. E tem uma coisa, o Senhor colhe onde não planta. Já pensou o camarada colher onde ele não plantou? Só Deus, meu filho, que traz existência o que não existe. Colher onde não plantou? Você não tem nada plantado, como é que eu vou colher? Deus colhe. Colhe onde não plantou, é o único. Então é isso aí, meus queridos. São 30 minutos aproximadamente, foi gravado esse vídeo hoje, que eu não saí para gravar outros lugares. Passei o dia trabalhando, cheguei ainda há pouco, não tive tempo. E também fui com um ajudante, né, para trabalhar na área de pedreiro.
É por esse motivo que não saí para gravar, mas estou gravando aqui em casa. E amanhã, se Deus quiser, viu? Se Deus quiser, aguarde amanhã, com a permissão do Eterno, em nome dele, coberto com o sangue dele, para que não haja nada errado, que a gente fala o inimigo já, a gente sabe disso. Eu estarei na área de Ingaraçu amanhã, dando lugar na igreja de Jesus Cristo, Assembleia de Deus do Abreu Lima, nosso querido pastor Roberto José dos Santos, lá em Saramandaia, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, Saramandaia. Amanhã, na quarta-feira, nossa irmã Rosângela é uma benção, dirigente, em nome de Jesus Cristo. Sempre estou em Jardim Paulista Baixa, é uma benção, né? Dando lugar também. E Deus tem me honrado, pela misericórdia, não é que eu mereça, Deus tem honrado. Então, meus queridos, amanhã, em algumas áreas dali, eu vou gravar em Igaraçu, se Deus quiser, para a glória do Senhor. E amanhã vocês terão vídeo na área de Igaraçu, para a glória de Deus, tá? Em nome de Jesus. Quem sabe, quando eu passar, posso até gravar um também na área ali de Cruz de Rebouça. Vai ter trabalho amanhã. Surpresa boa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, um forte abraço. Que Deus, entre na vida dos políticos, que Deus é educado, só entra se eles convidarem. Que eles tenham cuidado com a lei, tenham cuidado para não mexer com a igreja, para não morrer cedo. Que se for tentar mexer com a igreja, morre cedo, viu? Quer morrer cedo? Vai mexer com as coisas de Deus, vai. Vai mexer com os mistérios, a igreja é mistério. É profundo. Vai mexer. Olha com quem tenta mexer com Israel, o que é que acontece? Essas guerras para lá. Só dá na cabeça aqueles que vai mexer com Israel. Cai o cabelo, meu filho, isso acaba logo cedo. Aquela nação é eleita de Deus. Ninguém nunca vai consumir lambela não, viu? Tentaram. Desde a fundação do mundo que tentam destruir Israel. Adianta não. A mesma coisa é a igreja do Senhor. Ninguém destrói a igreja, nem a porta do inferno vai prevalecer contra os meus, disse Jesus lá em Mateus 16 e 13 em diante. Que Deus abençoe, um forte abraço. Agradeço os internautas, Deus abençoe a cada um. Deus é a tua saúde, Ele é o teu advogado, é o teu juiz, é o teu médico por excelência, tá? Ele é papel escrito, tá? Ele é quem assina teu papel, coloca embaixo, tá lá embaixo, ele coloca em cima. Porque a gente sabe que a justiça do Brasil é um dossiê, né? É aquilo lento, é um dossiê. Mas Deus vai lá e traz existência que não existe. Ele dá a sentença em cima e acontece embaixo. Que Deus é fiel. Deus é contigo. E Deus vai dar vitória. Ele aposenta quem Ele quer. Sabia disso? Não importa a idade, quando Ele quer aposentar para os outros, para os homens. E para fazer a obra dele, Ele faz isso. Deus abençoe. Faz a obra com amor, com carinho, porque Ele tem galardão. Isaías 40, verso 10. Com a face poderosa Ele vem, diante da face dele, da mão dele, Ele tem salário para dar ao seu povo. 40, o verso 10 de Isaías. 64 e 4, eu trabalho para aquele que me espera, diz o Senhor. Lá em Gênesis 43 e 12, Ele leve dinheiro dobrado em vossas mãos. Acabou-se, meu filho. Com Deus é assim. Trabalhou para Ele, Ele não deve nada a ninguém e paga adiantado o salário, viu? Paga adiantado. Sem falar a saúde que Ele dá, o ar que a gente respira, né? Olha a cortina aqui balançando. Isso é o vento aqui, ó. É uma bênção do céu. Que Deus abençoe. Um forte abraço. E amanhã terá mais para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Forte abraço.